Evangelho de Marcos, capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 21, é um texto conhecido de muitos, e nós vamos, a partir desse texto, tirar alguns princípios que vão nos ajudar a como reagir diante das crises da vida. Se tem uma palavra que fica de pé, vocês estão, não estão entendendo. Viu? É o culto do amor e envolvimento ou da maioridade, o que é? A área de geriatria da igreja que está aí? Eu achei que era um ministério assim, entendeu? Dos irmãos sênior da igreja. Fica de pé, irmão, fica, conversa essa. Nós vamos ler a Bíblia, depois você senta. Que conversa? Tem uns irmãos, o cara chegou, está sentando, esparramou, fica de pé. E se tiver alguém sentado do seu lado, você fala, cria vergonha, fica de pé. Eu estou olhando para vocês, eu estou vendo. Isso, filha, fica de pé. Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Mais alguém sentado? Muito bem, graças a Deus. Esse é um texto que fala sobre alguns princípios que vão nos ajudar a vencer crises. A palavra que hoje a gente enfrenta e mais ouve qual é? Crise. O Brasil está enfrentando uma crise. Crise política, crise econômica, crise moral, crise de valores. E eu quero, à luz desse texto, te ajudar a compartilhar alguns princípios para você viver uma vida que mesmo diante das crises, você vai viver os seus maiores milagres. Amém? Marcos capítulo 5, verso 21 diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva, e viverá. Jesus foi com ele. Versículo 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai, a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos de idade. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Vamos orar, cubra sua cabeça e feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui celebrando a tua graça, o teu favor, esses 4 anos em que o Senhor tem feito tanta coisa maravilhosa neste culto, vidas foram abençoadas, transformadas, salvas, libertas, e nós pedimos, assim como o Senhor tem feito durante esses anos, faz mais uma vez hoje à noite, muda a história, transforma realidades, liberta o cativo, salva o perdido, cura o ferido, manifesta o teu poder neste lugar, nessa noite, para que saiamos daqui mais uma vez, extasiados, impactados pelo poder da tua palavra. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Assente-se. Agora você pode sentar. Pode sentar agora. Pode sentar. A história desse homem é uma história um tanto difícil de se ler, porque é uma história que fala de uma morte dentro de casa e de uma criança. A história desse homem, que tem o seu nome abertamente exposto nesse texto, que é Jairo, e ele tinha uma função extremamente importante na sociedade, ele era o principal da sinagoga, ele era um amigo do povo, ele era alguém que estava envolvido com as questões religiosas, e ele era um homem proeminente, muito provavelmente um homem de muitas posses, ele era um homem rico. Quando a Bíblia diz que alguém é rico, pode ter certeza, é rico com força.
Quando a Bíblia diz, ele era um homem abastado, ele era um homem prominente, ele era um homem... Quando a Bíblia exalta alguma virtude em alguém, é porque isso é extremamente destacável. A questão apenas é de que Jairo tinha um problema dentro de casa. E aqui nós identificamos uma situação muito clara, que é quanto à democracia da crise. A crise e as dificuldades batem à porta de todas as casas, dos mais abastados e dos mais pobres. Qualquer pessoa que está diante da vida em si vai enfrentar a sua cota de problemas. Nós temos problemas. Quem sabe você entrou aqui hoje à noite e está com algum problema, numa área específica. E talvez você entenda de que esse é um problema e uma particularidade sua apenas, mas você ficaria surpreso ao descobrir de que dentro de um ambiente como esse, há uma gama infinita de situações, das mais diversas que você possa imaginar. É gente com problema na saúde, é gente com problema na família, é gente com problema com dinheiro, é gente com problema na vida espiritual, é gente com problema, luta. Jairo tinha um problema dentro de casa. O problema de Jairo é de que a sua filha, e nós não sabemos se essa era sua única filha, nós não sabemos se essa filha era uma filha temporã, uma filha que veio depois de uma certa idade, já em que Jairo e a sua mulher viviam juntos, nós não sabemos. Mas o que nós sabemos é de que Jairo tinha uma filha com 12 anos de idade, doente. Quem é pai, e a gente sabe que sendo pai, a dor e a enfermidade dos nossos filhos incomoda mais a gente do que eles. Quando você ouve falar que teu filho está com febre, que seu filho está com a garganta inflamada, que seu filho está com uma dor ali, que seu filho está com desconforto, a gente fica desesperado. E eu não sei se você, sendo pai, já pensou nisso. Algumas vezes você até, se fosse possível, transferiria o sofrimento dele para você. Você prefere sofrer do que ver um filho sofrer. Esse é o sentimento altruísta que a paternidade produz no coração daquele que gerou um filho. Como é que a gente, até um certo momento, consegue ser tão egoísta, preocupado só conosco mesmo, mas depois do momento em que damos à luz, e quando eu digo dar à luz, porque não é só a mulher que dá à luz, o pai dá à luz junto. A gente, a gente engravida junto. A gente come junto com a mulher, e alguns engordam junto com a mulher também. A gente gera a criança junto. E eu me lembro como se fosse hoje, quando a nossa primogênita nasceu, e quando eu a tomei nos meus braços, pela primeira vez, eu descobri que aquela expressão, amor à primeira vista, existe. Você entende que aquela criaturinha que pela primeira vez na sua vida, você tomou nas suas mãos, recebeu nos seus braços, produziu em você um sentimento avassalador, a ponto de você entender de que você, a partir daquele momento, não vive mais só preocupado consigo. Pelo contrário, você, a partir daquele momento, vai entender de que a sua vida é em prol dos seus filhos. Jairo vivia isso, principalmente quando você é pai de menina. Pai de menina é uma maravilha. Pai de menino, porque pai de menina é aquele negócio, você mima, você beija. E eu sei que o pastor Gui aqui tem um casal em casa, tem a Clarinha, tem o Joaquim, e ele já pode hoje distinguir claramente a diferença que existe entre ser pai de uma menina e ser pai de um menino. Pai de menina é aquele negócio, é um dengue, é um chamego, faz carinho no pai, beijinho. Pai de menina é canelada no pai, é chute no pai, é pular no pescoço do pai, é querer dizer, vamos brigar, pai, monta aí, se você é meu cavalo, eu vou subir... É assim ou não é? Quem tem pai menino, quem é pai e tem filhos meninos, sabe do que eu estou falando. Jairo tinha uma menina é dentro da casa, eu tenho duas em casa. As duas meninas são as minhas princesas, são aquelas que adornam e perfumam a nossa casa. Dias desses, agora, semana passada, minha esposa foi ministrar em João Pessoa, e eu fiquei com as duas em casa, eu e as duas. E assim, dorme comigo na cama, faz carinho, pai, está tudo bem. E o pai todo, né, cheio de charme, cheio de dengo, para cima das meninas. Porque quando você tem um filho dentro de casa, a gente percebe de que a vida é feita para viver em favor deles. Jairo tinha uma menina dentro de casa. Em algum momento dessa relação familiar, algo de estranho começou a acontecer. Porque os problemas, eles surgem assim, de repente.
Problema, ele não manda um WhatsApp para você dizendo assim: estou chegando, hein? Olha, semana que vem eu pretendo aparecer aí na sua família. Problema, ele não pede para entrar, ele entra, ele aparece. Uma dor suspeita, uma enfermidade, ela não pede para entrar, ela simplesmente aparece. E o texto não fala sobre os detalhes que levaram até esse momento, antes dele acontecer. Mas provavelmente a enfermidade dessa menina surgiu assim com um sintoma leve. Uma dor, uma febre, em que o pai com o filho pequeno sabe do que eu estou falando, você dá um Tilenol, aí de 8 horas você dá um Magnopirol, e aí se o 2 não funcionar, você mete debaixo da água gelada para baixar a febre. Aquelas teorias para manter a temperatura do corpo, a gente não sabe como aconteceu. O que a gente sabe é que em algum momento, algo de errado começou a acontecer na família de Jairo. A filha dele adoeceu. E a doença progrediu. Progrediu de uma tal maneira que levou à beira da morte. Porque, pare para pensar comigo, é importante que você analise o texto. Toda vez que você for ler a Bíblia, aprenda uma coisa, é importante você analisar o texto. A Bíblia, ela fala por si própria. E quando você mergulha na Bíblia, apaixonado e faminto por ouvir aquilo que ela tem para te revelar, você vai encontrar segredos ainda mais profundos da palavra. O texto diz de que esse moço, esse homem, Jairo, com a sua filha de 12 anos de idade, começa a perceber de que o quadro dela agrava. Mas ele sendo alguém, como eu disse, de posse, ele deve ter feito tudo o que era possível para ajudar a menina. Concorda comigo ou não? É assim que funciona. Porque normalmente, quando um problema chega, a nossa tendência natural qual é? É tentar fazer alguma coisa para resolver o problema. Mas nós vamos descobrir na vida, se ainda você não descobriu por sua conta própria, de que há alguns problemas que nós somos completamente impotentes diante deles. Há alguns problemas que surgem, algumas crises que batem à nossa porta, de que por mais que nós tenhamos dinheiro, recurso, influência, contato, por mais que nós nos esforcemos, não há nada que nós podemos fazer diante deles. Jairo chega a ponto de ver a sua filha à beira da morte. E é aqui que a história começa. A história começa dizendo de que esse homem tinha um problema em casa. E talvez essa seja a história da sua vida hoje à noite. Você tem um problema em casa. E quando eu digo em casa, não é um problema familiar. É um problema de que às vezes nem quem mora com você sabe que você tem um problema. Porque há alguns problemas que são nossos. A gente sorri para todo mundo. Você diz que está tudo bem. Você diz que está tudo normal. Mas você sabe que tem um problema dentro de casa. Quem sabe você entrou aqui enfrentando uma crise, enfrentando um problema. Eu quero pegar a reação de Jairo diante desse quadro desesperador em que ele vê a sua filha à beira da morte e tirar lições para te ajudar a vencer as suas crises. Você está preparado? Pega uma caneta, pega um pedaço de papel, liga o seu smartphone, pega a testa de quem está do seu lado emprestado, anota aí na mão, anota em algum lugar, mas eu quero te ensinar alguns princípios para você vencer as suas crises. A primeira delas, o texto diz que Jesus chega no outro lado e para lá flui uma grande multidão. E o verso 22 diz que eis que se chegou a ele. Primeira coisa que você tem que entender diante das suas crises. Quando você está diante de um problema, busque a Deus. Diante das crises da vida, não há nada melhor do que você encontrar o melhor de todos os aliados para enfrentá-la, Jesus Cristo. O problema é que às vezes nós tentamos fazer a coisa pela nossa própria força. E você não pode se esquecer daquilo que a palavra de Deus afirma, de que é maldito o homem que confia no braço mortal e faz dele a sua segurança. O segredo da mudança dessa história, porque quando nós agora, ao lermos e já conhecermos o texto, sabemos como ele termina, no lugar da morte a vida surge, mas o desfecho dessa história só é possível porque Jairo decide buscar a Deus quando a crise chega à sua vida. Quem sabe hoje à noite você não chegou aqui e está diante de um problema,
Eu quero te ajudar, à luz desse texto, a entender que a mesma coisa que aconteceu com Jairo pode acontecer na sua vida. Mas o primeiro passo é buscar a presença de Jesus. Ele está aqui hoje à noite. Você não veio apenas para participar de uma festividade. Você não veio apenas para participar de um culto. Há um encontro hoje preparado por Deus para que você, neste lugar, possa viver o início de um processo de transformação radical na sua vida. Mas você precisa buscar a Deus. Há uma palavra muito clara da parte de Deus sobre a vida daqueles que o buscam. Ele diz: todo aquele que me busca encontra. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Por que é importante buscar a Jesus? Por que é importante buscar a Deus? Porque quando eu busco a Cristo e eu encontro tudo aquilo que eu preciso. Tem muita gente buscando fama, tem muita gente buscando prazer, tem muita gente buscando resposta, tem muita gente buscando porta aberta. Querido, o que eu quero que você entenda hoje à noite é de que quando você encontra Jesus, você encontra tudo isso junto. Jesus tem o poder de resolver qualquer que seja o problema e a dificuldade ou a crise que você está enfrentando. A Bíblia claramente expõe de que o segredo aqui é de que diante da sua crise, Jairo vai até Jesus. Jesus está acessível. Jesus não está distante, Jesus não está preso a um cerimonial. Jesus, que bom saber, não está preso a esse ambiente. Quando o culto acabar, nós não vamos prender Jesus aqui dentro. Ó, Jesus, fica aqui porque terça vem que nós estamos de volta. E aí o senhor precisa estar aqui. Não. Jesus está acessível. E essa acessibilidade, ela é muito simples. Ele diz que todo aquele que invoca o seu nome encontra acesso a Cristo. Quando você invoca, quando você clama, quando você levanta a sua voz, quando você diz: Senhor, tem misericórdia, quando você busca a presença de Deus, Ele se faz achado por vós. Jairo começa a ter a sua vida transformada porque ele decide buscar a Jesus. Eu nasci dentro da igreja, eu sou filho de pastor. Assim como o pastor Gui Rebustini aqui, há essa coisa em comum. Eu fui criado dentro de um lar pastoral. Mas o fato de eu ter sido criado dentro de um lar pastoral não mudou nada no aspecto de salvação para a minha vida. Foi uma porta, foi uma oportunidade, foi um ambiente extremamente saudável, mas houve uma ocasião em que eu tive que buscar Jesus. Porque enquanto eu não busquei Jesus, nada na minha vida mudou. A vida de uma pessoa só muda, a realidade de alguém só é transformada quando ela decide buscar a Jesus. Hoje o que Deus quer que você faça nessa noite é buscá-lo. Ele está acessível. Jairo começa a ver a mudança radical acontecer na sua vida quando o verso 22 diz: ele se chegou a ele. Achegue-se a Jesus hoje à noite. Achegue-se a Jesus. Ele está próximo, Ele está aqui. A Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali Ele estaria. Que bom é saber de que este lugar é um lugar de milagres, porque o Deus que opera milagres está aqui hoje à noite. E a única coisa que Ele espera de você é de que você se aproxime dEle, é que você se achegue a Ele. Ele tem falado com você, Ele falou com você através das canções. Ele tem falado a você desde o momento em que nós abrimos a palavra. E a tônica maior daquilo que o Espírito Santo de Deus quer produzir na sua vida é atraí-lo. A Bíblia diz: com amor eterno eu te amei e com bondade eu te atraí. A bondade de Deus, a palavra do Senhor que atrair você para a presença dEle. Porque eu não conheço uma pessoa sequer que buscou a Cristo e saiu do mesmo jeito que chegou. Todo aquele que busca o Senhor é transformado. Todo aquele que busca Cristo é perdoado. Todo aquele que busca a presença de Jesus, por mais que impossível seja o seu quadro, é impactado pela sua glória e pelo seu poder. Dentro dessa história, há uma história paralela, a história da mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos, um fluxo de sangue contínuo. O seu período de mulher não cessava, 12 anos, até que ela decide: se eu apenas lhe tocar a orla da veste. Ela diz: se eu chegar perto,
Se eu buscar a sua presença, eu serei curada. E aqui a gente aprende, dentro do contexto do texto, de que todo mundo que chega na presença de Jesus é transformado por Ele. O capítulo começa assim. Quando você lê o capítulo 5, versículo de número 1, quando Jesus chega em Gadara, olha o que o texto diz. Logo veio ao seu encontro um homem possuído por uma legião de demônios. Mas olha aqui, querido, todo mundo que busca e vai ao encontro de Jesus é transformado. Os cativos são libertos, os endemoniados são completamente livres. Os mortos voltam à vida, os enfermos são curados e aqueles que estão debaixo da condenação do pecado são perdoados completamente pelo encontro produzido com Jesus Cristo de Nazaré. Isso é maravilhoso. O que muda a história é Jesus Cristo. Primeira coisa que você precisa entender é de que o encontro com Jesus muda tudo. Segunda coisa que você precisa entender. O texto diz que Jairo achega-se a ele, e ainda no verso 22, o texto diz que esse homem, o principal da sinagoga, ele prostra-se aos pés de Jesus. Não apenas adianta você buscar a Deus. É necessário você buscar a Deus, reconhecendo quem Ele é. Talvez você não entenda com muita propriedade o que essa atitude de Jairo significa. Dentro da tradição judaica, e você já deve ter ouvido falar da história da tentação de Jesus, onde Satanás faz para ele uma proposta, ele diz: todos os reinos do mundo eu te darei, se prostrado me adorares. Qual é a resposta do Senhor Jesus? Ele diz: só o Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Dentro da cultura judaica, ninguém se prostra diante de alguém sem reconhecer o seu poder e a sua divindade. Quando Jairo vem até Jesus e se prostra diante dele, ele está não somente buscando a Deus, mas reconhecendo que Jesus é poderoso e totalmente poderoso para realizar um milagre na sua vida. Eu busco a Deus, mas eu também preciso reconhecer a sua soberania e o seu poder. Quando você busca a Deus hoje à noite neste lugar, você não pode buscá-lo apenas como alguém qualquer. Você tem que se lembrar daquilo que Hebreus capítulo 12 diz, que é necessário que aquele que dele se aproxima, reconheça que ele é Deus, e que ele se torna galardoador de todos aqueles que o buscam. Eu busco a Deus, mas eu busco sabendo de que Ele é poderoso para mudar toda e qualquer situação na minha vida. Eu busco a Deus hoje à noite, você precisa fazer isso. Reconheça que Jesus é poderoso para mudar a sua história. Não há nada que Ele não possa fazer, não há história que Ele não possa transformar, não há enfermidade que Ele não possa curar, não há relacionamento que Ele não possa restaurar, não há família que Ele não possa levantar, porque Ele é poderoso. Eu me prostro diante dele, diante do seu poder, diante da sua majestade, diante da sua soberania, diante da sua glória. Diante dele eu me prostro, porque eu sei que diante da sua presença há toda autoridade, há todo poder, há todo domínio, há toda glória. Na presença de Jesus eu reconheço que sou nada e ele é tudo. Eu me prostro diante de Jesus. Jairo se prostra. Ele se prostra diante de Jesus. Você precisa, diante dos seus problemas, não mais se curvar diante deles. Se você tiver que escolher se curvar diante de alguma coisa, curve-se diante de Deus. Dobre o seu joelho na presença de um Deus que pode todas as coisas. E olha, querido, o segredo é esse. Tem gente que sucumbe diante das lutas. Tem gente que se prostra diante dos problemas. Tem gente que joga a toalha quando a crise chega. Jairo me ensina uma lição. E ele quer ensinar para você hoje à noite também. De que quando a crise chegar, busque a Deus. E prostre-se diante dele. Terceira coisa para o tempo caminhar. Que hora que acaba o culto? 10? 10 para as 11. Aleluia. 10. Terceiro lugar. Olha o que Jairo faz, versículo 23. Eu estou só expondo o texto para vocês. Eu estou pegando o texto e te ajudando a entender qual foi a atitude de Jairo com a crise que ele tinha.
verso de número 23. O texto diz que insistentemente ele lhe suplicou, dizendo: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Terceira coisa, anota aí. Primeiro, busque a Deus. Segundo, reconheça o seu poder e a sua soberania. Terceiro lugar, anota aí, por favor. Faça uma declaração de fé diante das suas crises. Jairo chegou e disse: vem, impõe as mãos sobre ela e ela vai ser curada. Tem gente que diante dos problemas usa a sua boca para declarar o caos e a calamidade. Ih, agora não vai. Ih, agora piorou. Ih, agora não tem mais volta. Ih, aqui não tem mais jeito. Não adianta nada você buscar a Deus, reconhecer o seu poder e a sua majestade e usar a sua boca como instrumento de maldição. A sua boca tem que estar aliada ao coração de Deus. Você tem que falar aquilo que Deus disse que é possível acontecer na sua vida. Pode parecer impossível, todo mundo está querendo te desanimar, à vista das circunstâncias é impossível de acontecer, mas porque você está na presença de Jesus e acabou de reconhecer, prostrando-se diante dele, de que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A minha atitude diante do problema é declarar a minha fé. Eu verbalizo a minha fé. Eu citei já a mulher hemorrágica. Ela disse: se eu apenas lhe tocar a veste, serei. Você sabe o que vai acontecer na sua vida? Vai acontecer aquilo que a sua boca tiver ousadia em fé para declarar. Você precisa começar a abrir a boca. Tem gente que está solteira há muito tempo dizendo assim: ah, eu vou morrer encalhada. Ah, não tem jeito. Eu achava que eu ia casar, eu achava que eu ia arrumar alguém esse ano. Ah, nós já estamos em setembro. A situação está apertada. Eu estou vendo todo mundo aí. As minhas amigas já encontraram um varão, outro já encontrou a varoa, e eu estou aqui perdido. Um já encontrou um vaso, a outra já encontrou uma vaza, e a coisa vai. E você está aí travado, e você, ao invés de dizer eu creio, você precisa crer, irmão. Declara: eu vou casar em nome de Jesus. Pode estar parecendo difícil, pode estar difícil, mas você tem que declarar. Declare, verbalize. Pode estar todo mundo dizendo: teu filho não tem volta, teu filho está nas drogas, teu filho não se liberta, esse casamento não tem volta, esse casamento não tem jeito, essa situação não tem retorno, todo mundo falando, mas você tem que ousar, declarar contra o grito da multidão aquilo que a sua fé te capacita a crer. Jairo vem e diz: vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela viva. Creia que Jesus é poderoso para fazer e tenha coragem o suficiente para dizer isso publicamente. Jó capítulo 19, verso número 25. O seu hálito era ruim para as crianças. Todo mundo debochava dele. Cheio de pústulas e feridas, úlceras por todo o corpo. Os seus servos zombavam dele, todos escarneciam. Os seus amigos tentavam encontrar o porquê do problema. Mas Jó, diante de todo esse quadro, ousa declarar: eu sei que o meu Redentor vive. E por fim, ele vai se levantar. E com os meus olhos, na minha própria carne, eu o verei. Você precisa começar a declarar pela fé, mesmo contra toda circunstância, de que Deus é poderoso para mudar a sua história. Jairo fez isso. Você precisa acreditar. Acredite que Deus pode mudar a sua história. Acredite que hoje à noite a sua vida vai virar completamente. Eu creio que Deus hoje vai curar você, vai libertar você, mas você precisa ajudar. Você precisa entoar um cântico de vitória. Declarar pela fé de que Ele é poderoso. Ele faz uma declaração de fé. Olha que coisa interessante. Depois da declaração de fé dele, acontece uma quarta coisa. Aliás, ainda dentro da terceira coisa. A declaração de fé de Jó atrai a presença de Jesus. Olha o que acontece logo depois que Jairo fala, versículo 24. Está com a Bíblia aberta aí? O que está escrito?
Jesus foi com ele. Jesus sempre vai decidir caminhar com aqueles que ousam declarar pela fé de que ele pode fazer um milagre. A Bíblia diz que quando ele chega na sua própria cidade, em Nazaré, ele não pôde fazer ali muitos milagres. Sabe por quê? Porque as pessoas só o viam como um filho de José e Maria. É o menino, Jesus, criado aqui na carpintaria de José. Quem que é ele? Nada, menino aqui brincava. A Bíblia diz que ele não pôde lá realizar muitos milagres, porque nele não creram. Quando eu ouso declarar, pela fé, um milagre que Deus pode fazer, a sua presença vem para casa comigo. Jesus foi para casa com ele. Quarto lugar para a gente caminhar para o fim. O texto diz que quando ele está indo para casa com Jesus, e às vezes a nossa vida é assim, né? Deus fala conosco, você sente a presença de Deus, aí de repente diz, agora vai. Não, agora vai acontecer um milagre. Deus está comigo, estou firme na fé, estou tudo arrepiado, eu saí do culto arrepiado. Nossa, agora vai. Não, eu creio que essa semana vai ser uma bênção. Ah, eu creio. Mas sabe de uma coisa? O diabo sempre vai usar da mesma estratégia. Ele vai querer colocar no seu caminho uma notícia contrária para te desanimar. Olha que coisa interessante. Jairo estava com uma palavra de fé. Jesus do lado dele. Mas olha a ousadia do diabo. Ele manda um mensageiro dizer, tua filha já morreu. Por que você incomoda o mestre? E aqui tem um quarto princípio. Aprenda isso aqui, por favor. Mesmo diante de notícias contrárias, continue crendo. Mesmo que tudo ao seu redor queira te convencer do contrário daquilo que Deus disse e aquilo que pela fé você ousou declarar, continue crendo. Sabe por quê? Você não vive por aquilo que vê, você vive por aquilo que crê. Você tem que crer naquilo que Deus falou a seu respeito. Porque o diabo vai tentar criar situações para te desanimar. Agora, eu acho interessante a reação de Jesus. Quando a notícia vem e diz, tua filha já morreu, não incomodes mais o mestre. Jesus nos dá uma lição aqui. Jesus é conhecido como um mestre, e o mestre ensina. A gente precisa aprender com o mestre. Olha o que o versículo 36 diz. Jesus, sem acudir a tais palavras. Você sabe qual é o segredo para você vencer a sua crise e viver o teu milagre? É aprender a ignorar algumas coisas no caminho. Ele não acudiu. Não acudir a tais palavras é dizer, eu não me importo com o que falaram. Porque tem muita gente que não vive o milagre, porque está ouvindo e dando atenção para coisa demais. Jesus diz assim, Jairo, aprende comigo, dá bola não. Meu irmão, quem dá bola para tudo que falam a seu respeito não chega a lugar nenhum. Tem muita gente para se juntar ao coro daqueles que querem nos desanimar. Não vai dar certo, não vai dar em nada. Desanima, joga para o alto, desiste da vida. Jesus me ensina aqui. Para de dar atenção para aquilo que não vem da boca de Deus. Começa a acreditar de que tudo aquilo que vem ao seu contrário, vem contra você, e é contrário à palavra de Deus, nada mais é do que mais uma oportunidade para você entender de que Deus vai te abençoar. Eu costumo dizer o seguinte, as pessoas conhecem o versículo, sabem o princípio, mas não conseguem aplicar na sua vida. Todo mundo aqui está cansado de saber de que o diabo é o quê? É pai do quê? Pai do quê, gente? O que é a mentira? É o contrário à verdade, certo ou errado? É o antônimo, sim ou não? Antônimo de verdade, mentira. Antônimo de mentira, se o diabo disse alguma coisa, aplica o princípio. Você não vai dar certo, o diabo disse. Você vai dar certo. Nada vai acontecer esse ano. Muita coisa vai acontecer esse ano. O que Deus estava nos ensinando aqui através desse encontro entre Jesus e Jairo é de que você precisa, mesmo diante das adversidades, continuar crendo. Último lugar, fica de pé. Aí dá aquela sensação aqui que nós estamos no horário. Presta atenção. Jesus chega na casa de Jairo. Olha o cenário.
O cenário é um dos mais absurdos possíveis. Pranto, choro, luto, carpideira chorando, choro, choro. O texto diz no verso 38, de quando ele chega, viu alvoroço, alvoroço, alvoroço. Você já viu como as pessoas são atraídas por tragédias? Tem qualquer, às vezes a gente vem aqui para São Paulo pela pista, na Bandeirantes, às vezes não é nada, tem um carro no acostamento, todo mundo diminui para ver. Se tem algum acidente, todo mundo para. Ninguém quer ajudar, só fica olhando. Aí pega o celular para ficar filmando. O texto diz que quando Jesus chega, tem um alvoroço, 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 alvoroço. Pranteavam, choravam, muito. Aí Jesus chega. E com a sua presença, ele contradiz a realidade. Ele diz assim, por que alvoroço? Você está chorando por quê? A criança não morreu, não. Ela está dormindo. O que eu quero que você entenda é de que Jesus tem o poder de mudar a realidade que você enxerga. Jesus tem o poder hoje de chegar na sua vida, em meio a um alvoroço, em meio a choro, em meio a pranto, e dizer para você, está chorando por quê? É porque perdi tudo. Perdeu nada. Sossega, recomponha-se. Não, mas porque agora não tem mais volta, não tem mais jeito, a minha vida não tem saída. Jesus diz, não é nada disso. Apenas observe. E aí Jesus manda sair. Eu gosto dessa atitude, quando Jesus manda sair. Ele diz que mandou sair todo mundo. Tomou o pai e a mãe da criança. E ele me ensina aqui um último princípio que eu e você precisamos aplicar. A gente precisa estar cercado de gente que acredita no milagre da gente. Jesus disse, pai, mãe, Pedro, Tiago, João, entra. Entra. Se cerca do ambiente correto. O ambiente que a gente está exposto faz toda a diferença. É por isso que eu sei que hoje à noite este é um lugar de milagre para você. Porque esse é um ambiente onde tem gente que crê que Jesus pode mudar a sua história. Eu quero orar com você. Você vai curvar a sua cabeça, vai fechar seus olhos. E eu queria, de uma maneira muito rápida, hoje à noite, pegar essa palavra e aplicar na sua vida. Que talvez você chegou aqui mais ou menos com a história de Jairo. É crise, é problema, é dificuldade. Pastor, não tem jeito não, eu estou vendo só a coisa piorar. Começou de uma proporção pequena, mas ela foi aumentando, ela foi cada vez maior. E hoje eu quero te dar a oportunidade de fazer aquilo que Jairo fez. E Jairo buscou a Cristo. Busque a Jesus. Reconheça que Ele pode todas as coisas. Com a tua boca e com o teu coração, creia que Jesus pode mudar a sua história hoje. Que Ele pode perdoar os teus pecados. Que Ele pode transformar a sua vida. Pare de dar ouvidos à voz contrária. E aproveite a oportunidade que você está cercado de gente cheio de fé. Para ver uma reviravolta na sua vida acontecer hoje à noite. O texto termina dizendo que Jesus pega a menina pela mão e diz, Talitá cumi, que quer dizer, menina, eu te mando. Há um Deus que tem autoridade sobre toda e qualquer situação. Quando Ele fala, a realidade muda. Quando Jesus fala, os mortos vivem. Quando Jesus fala, os feridos são sarados. Quando Jesus fala, o perdido é encontrado. Quando Jesus fala, Ele muda a sua história. Mas você precisa buscá-lo hoje à noite. De que forma? É simples. O texto diz que Jairo foi até Jesus. Nós não sabemos a distância. Não sabemos quantos quilômetros ele precisou caminhar. Mas sabemos que houve de Jairo uma atitude de busca. Para você está mais fácil. Para você basta você pedir licença do seu lugar.
vim para esse altar. Porque o altar tem uma simbologia na igreja. O altar é simbolizado como o lugar aonde a gente se prostra na presença de Deus. E eu queria que você hoje à noite, se você precisa de um milagre, se você precisa de perdão, se você precisa de cura, eu não sei o que você precisa. Aliás, pouco importa a dimensão do seu problema. Jesus pode mudar a sua história. Mas se eu fosse você, eu pedia licença do seu lugar, mas já. Eu não esperava ninguém vir na frente, eu vinha correndo, porque o lugar do seu milagre é aqui. Mas você precisa buscar, você precisa se prostrar, e você precisa vir com uma atitude de fé, dizendo: eu creio, Deus vai mudar a minha vida, Deus vai transformar a minha história. Pede licença, vem para cá, vem para cá, vem para cá, junta aqui, junta aqui. Este é um lugar de cura, de milagre, de perdão, de libertação. A mesma coisa que aconteceu aqui nesse texto vai continuar acontecendo, e tem continuado a acontecer, e vai acontecer hoje à noite, porque Jesus está aqui. Na presença dEle, tudo é possível. Então pede licença, vem para cá, pede licença. Tem gente aqui que precisa pegar, há casais aqui, que um precisa pegar na mão do outro. Estão na beira de um colapso emocional, familiar. Precisa pegar um na mão do outro, vir aqui para frente e buscar Jesus Cristo, porque Jesus vai mudar a sua história. Mas você precisa vir buscar. Pastor, mas eu não posso ficar no meu lugar? Não. Porque quem precisa de milagre, busca. Quem precisa de milagre, clama. Quem precisa de milagre, vai atrás. Rompe com o seu estereótipo. Jairo não estava preocupado o que iam pensar dele, ele era o maioral, ele era o principal da sinagoga. Quem precisa de milagre, clama, busca, se prostra. Jesus está aqui, você precisa vir. Se eu fosse você, eu não perderia a oportunidade. Eu vinha para esse altar, eu buscaria, eu clamaria, e eu viria dizendo: eu creio num Deus que pode todas as coisas, eu creio num Deus que perdoa pecados, eu creio num Deus que cura o enfermo, eu creio num Deus que restaura a família, eu creio. Venha crendo. Toda palavra contrária, toda voz contrária que vem sobre o teu coração, sobre a sua mente nessa hora, repreenda, ignore e venha buscar a presença de Jesus. Venha. Deus pode, Jesus pode. Aleluia. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Quem aqui hoje à noite? E preste bem atenção no que eu vou te dizer. Eu não estou te falando de igreja, eu não estou te falando de religião. Eu estou falando de um encontro que muda a sua história, que muda a sua realidade, que transforma as situações. Quem aqui hoje à noite precisa dizer assim: pastor, eu preciso de um encontro real com Jesus Cristo. Eu preciso entregar minha vida a Ele. Eu preciso me prostrar. Eu preciso confessá-lo como Senhor da minha vida. Aí onde você está, você vai levantar a sua mão. Se você já está aqui na frente, levanta a mão, mas eu quero ver você com a sua mão levantada. A Bíblia diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Você vai levantar a sua mão. Olha quanta gente, dezenas de pessoas. Levanta a sua mão e diz assim: Jesus, muda a minha história, perdoa os meus pecados. Jesus, muda a minha vida. Jesus, me perdoa. Eu te confesso como meu Salvador, eu te confesso como meu Senhor. Convide-o agora para ser Senhor da sua vida. Hoje é noite de novos começos, hoje é uma nova história, hoje é um novo tempo. Jesus muda tudo. Invoque-o, clame-o, fale com Ele hoje à noite. Aleluia! Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui.
A sua presença é real. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Aleluia. Aleluia. O Filho de Deus está aqui. Você que levantou uma das suas mãos aos céus, confessando Jesus como seu Senhor, eu queria que você repetisse uma oração comigo. Ela é simples, mas ela é poderosa. Ela é curta, mas ela é transformadora. Você está preparado? Você que levantou a sua mão, diga assim comigo, o mais alto que você puder, tá bom? Não quero ninguém falando baixinho não. Diga assim comigo, Senhor Deus, eu ouvi a tua palavra e reconheço que preciso de Jesus, e portanto eu quero entregar a minha vida a Ele. Perdoa os meus pecados, muda a minha história, escreva o meu nome no livro da vida. Eu te servirei todos os dias, para sempre, meu Senhor e meu Salvador, em nome de Jesus, amém. Será que você pode aplaudir o nome de Jesus?